diz assim, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se o seu caminho parece escuro nesse momento, se você está dando passos sem saber em que direção você vai, sem saber se isso vai dar certo ou não, então você precisa de que algo clareie o seu caminho. E a Bíblia é clara quando ela diz no Salmo 119, a tua palavra, Senhor, é a lâmpada que ilumina os meus passos. Eu não sei você, mas você tem duas opções, dar passos no escuro ou dar passos num lugar claro onde você sabe aonde você vai. Eu prefiro dar passos com um caminho iluminado, porque eu sei onde eu estarei pisando. Então, se nesse momento tudo parece muito escuro, tudo parece em trevas na sua vida, você não sabe se isso que você projetou vai funcionar ou não, você não sabe se essa estratégia que você teve vai funcionar ou não, você não sabe se o que você planejou para os próximos dias vai dar certo ou não. Ou você pode estar numa situação que você nem planejou, que você nem tem estratégia, que você simplesmente não sabe nada, de tão em trevas que parece que você está. Você precisa da palavra de Deus. Vamos continuar lendo João. Versículo 4 diz assim, nele estava a vida. Você precisa de vida, e vida em abundância. Não uma vida que seja um peso, uma vida que seja um fardo, você precisa de vida em abundância. E a palavra está dizendo que nele, em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, está a vida. Então você precisa de Jesus, porque Jesus é a palavra. Muito se diz a respeito do Evangelho, muito se diz a respeito de Deus, muito se diz a respeito da Bíblia, mas sabe, Deus é o Evangelho. Jesus é a palavra. É na palavra que está a vontade de Deus, não é na opinião de homens que está a vontade de Deus, não é em doutrinas de homens que está a vontade de Deus para a sua vida. Não é naquilo que a sua família pensa ao seu respeito que está a vontade de Deus para a sua vida. Não é na bagagem familiar que você trouxe ou da sua história que está a vontade de Deus para a sua vida. Não é naquilo que você pensa a respeito de si mesmo que está a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida está exclusivamente na palavra de Deus. E você pode pegar a Bíblia e ir descobrindo dia após dia essa vontade para você. E mais do que isso, além da palavra escrita que Deus deixou para o homem, existe a palavra falada de Deus. E através do Espírito Santo, quando você nasce de novo, você está apto para poder ouvir a voz de Deus. Todo ser humano que nasce de novo tem o Espírito Santo dentro dele. Pode ouvir a palavra de Deus e deve ouvir a palavra de Deus. Então, não fique preso à opinião das pessoas ao seu respeito. Não fique preso a palavras que te magoaram no passado. Aquilo que tentou te rotular, dizer você é assim, você é dessa maneira, você não muda. Não fique preso a isso. Se prenda ao que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Porque a Bíblia diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Então não são as opiniões que iluminam os meus passos. Não são as críticas que iluminam os meus passos. As opiniões das pessoas, as críticas, a sabedoria do povo, ela tem o seu lugar sim de importância? Tem, nos ajudam sim. Mas a Bíblia não diz que são elas que iluminam o caminho. E o que você precisa é de um caminho claro, de um caminho certo, do qual você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E isso só a palavra de Deus pode fazer. Deus usa as pessoas para te ajudarem, sim. Deus usa os ministros, usa líderes. Deus usa até a jumenta, como ele fez no Antigo Testamento. Deus diz que se não clamarem, até as pedras clamarão. Deus usa as crianças, Deus usa quem ele quer. Mas entenda que é Deus usando. Você tem que saber discernir, e você só vai fazer isso através do Espírito Santo, discernir quando é Deus usando uma pessoa para falar com você, e não uma pessoa apenas trazendo a opinião dela, o que ela pensa, os valores dela, o que ela acha, o que ela não acha. Resumindo, você precisa da palavra de Deus.
Ele era a luz que veio ao mundo. Jesus, ele é a luz que veio ao mundo, mas a Bíblia diz aqui, João mesmo dizendo, que ele estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. E ele começa esse versículo dizendo: aquele que é a palavra. Ele veio ao mundo, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não reconheceu. Ou seja, Jesus, que é a palavra, veio e não reconheceram. Então você pensa, mas era muito bom na época dos discípulos, eles tinham Jesus andando ali em carne e osso com eles. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele está dizendo que a palavra veio. Jesus veio como homem, mas era a palavra vindo e o mundo não reconheceu. E hoje essa mesma palavra está vindo até você. Talvez o problema é que você tenha a ideia de que se Jesus estivesse aqui sentado do meu lado em carne e osso, assim como fez com Pedro e com João, tudo seria diferente. Mas deixa eu dizer, Deus diz que a palavra veio e a palavra continua vindo. Então talvez o problema seja a consideração que você dá para a palavra de Deus. Se você considerar que a palavra de Deus ela está vindo para você hoje dizendo: ei, eu quero iluminar o seu caminho, eu quero iluminar os seus passos, deixa as opiniões, deixa as pessoas, entra no teu quarto, fecha a tua porta, pegue a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, deixa Deus falar com você, ouça a palavra dele, deixa ele ser o que ele quer ser para você. Ele quer ser luz para o teu caminho. Se você considerar que a palavra é Deus, então você vai ver que quando você lê a Bíblia, você vai ler totalmente diferente. Você vai ver que muito do que confunde o homem é porque não é palavra de Deus. Nós só precisamos da palavra. Nós vamos ver em Salmo 33, 4, diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Sabe, Deus é um Deus fiel e Deus é a palavra. E Ele está dizendo: eu sou verdadeiro, eu sou fiel em tudo que eu faço. E Ele diz: a palavra do Senhor é verdadeira, é fiel em tudo que faz. Quando você pegar um versículo e você ler, você vai ver que a fidelidade de Deus está na palavra dele. Você vai ver que a verdade está na palavra dele. Talvez você ainda não tenha vivido de maneira plena, porque você está cheio de conceitos e conhecimentos que vieram de vários lugares, menos da mente de Deus, do pensamento de Deus. Porque ele diz lá em Jeremias: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Você está pensando muita coisa hoje. Você está cheio de pensamentos para hoje, para amanhã, para o mês que vem, para esse ano e o que vai acontecer. Mas que tal buscar o pensamento de Deus para hoje a seu respeito? O pensamento de Deus para essa semana. O pensamento de Deus para o seu futuro. Talvez você esteja tão sozinho aí, nesse momento, com os seus pensamentos. Mas deixa eu lhe dizer, os seus pensamentos não podem ser mais poderosos do que os pensamentos de Deus. Tudo isso que você está pensando, tudo isso que você está preocupado, não é mais poderoso do que o que Deus está pensando ao seu respeito. Ele não quer ver você sozinho. O Espírito Santo não quer ver você pensando em morte. O Espírito Santo não quer você aí pensando em suicídio, pensando o quanto a vida é ruim, o quanto a vida é difícil. O Espírito Santo quer, nesse momento, te dizer: ei, confia na palavra.